degustação de cachaça. Essa é a rota germânica. Porque até então no Brasil não existia nenhum tipo de bebida tomada pela população geral, né? Tá bonito, hein? Nossa, tomou tudo. Uma dose, ué? Olá, pessoal! Estamos indo agora para o Engenho Quatro Ventos, na cidade de Teutônia. Estamos saindo de Lajeado agora. Chegamos lá em uns 20, 25 minutos. E o que faremos lá? Degustação de cachaça. Uhul! Esqueci de às vezes fazer umas mídias de campo. Engenho Quatro Ventos, estamos aqui fazendo o nosso tour guiado. Essa é a rota germânica. Isso. Muito empírico, né? Como é que era feito esse processo? Moía-se então a cana nas moinhas de madeira, então pegava esse caldo de cana, fervia em tachos, esse tacho então ia reduzindo até virar um melaço, até um pouco mais grosso, botava-se esse melaço, esse tipo de melado num coxo de madeira, ficava-se ao sol e por evaporação saía o restante ao sol, né, da água que ele solidificava e virava um grande bloco de açúcar, até por isso o nome pão de açúcar, porque quando tirava da forma virava aquele monte de açúcar igual tem no Rio de Janeiro, né. Então, como não era processo controlado, às vezes ficava muita água junto e então acabava azedando. Então, o que é azedar? É um tipo de fermentação espontânea, alguma coisa, o açúcar acabava virando alguma outra coisa e não para o objetivo final. Então, azedava e nesse caso um dia virou álcool, de forma espontânea. Isso é datado sempre para os porcos, né? Então, um dia um português com seu bigode viu um porco meio para lá, meio para cá, ficou curioso, foi lá ver o que tinha acontecido, provou do líquido, né? Viu que deu uma tontura, um barato, né? Pô, a gente tem que produzir. Quero mais. A gente tem que produzir isso aqui no Brasil, né? Por quê? Porque até então no Brasil não existia nenhum tipo de bebida tomada pela população geral, né? Tinha as cervejas rudimentares, tinha o cauim, que era uma bebida feita pelos índios aqui assim, até a cervejaria Colorado tem a cauim, que é feita a partir de aipim, esse fermentado, né? E também tinha as cervejas rudimentares e a nobreza e a burguesia já bebiam vinho do Porto e o uísque, ambos eram importados, eram muito caros, e a população geral começou a consumir a cachaça, né? E a cachaça, então por isso ela não é tão bem vista até hoje, né? Porque a população geral do Brasil não era feita pelas melhores pessoas do mundo, né? Então, geralmente vinham prisioneiros, ou pessoas não bem vistas, ou fugitivos de Portugal, né? E então acabou-se muito se associando a cachaça a uma coisa menor, né? Porque a nobreza menosprezava a população, passou-se a menosprezar também a bebida que ela tomava, né? Mas ela realmente ganhou mais notoriedade quando Fernando Henrique Cardoso, no seu mandato de presidência, ele instaurou a cachaça no patrimônio brasileiro, né? A gente produz hoje com muito mais qualidade, porque antigamente era muito empírico algumas coisas, né? Então hoje em dia tem muito mais qualidade agregada no produto final, né? Então aqui assim a gente vai a campo, a gente vai em vários pontos do canavial, a gente tem um refratômetro, que ele mede quanto a quantidade de açúcar que tem no líquido por refração, né? A luz do solar vai bater aqui assim, e tem uma escala de grau Brix, que é a nomenclatura que se dá para medir a quantidade de açúcar de um líquido. A gente vai olhar contra o sol e ela vai marcar quanto açúcar vai ter nesse líquido através dos cristais de açúcar que tem no líquido daí, né? Essa é uma gotinha já suficiente para medir. A gente fecha ele e vai até a luz solar para olhar quanto que tem de grau Brix. Aqui, essa aqui tá com 25 grau Brix praticamente. Ali é o nível, o ponto entre os dois vai ser a marcação de quanto açúcar tem, né? Tem muito açúcar, um pouco açúcar. A gente vê essa parte da fermentação daí. Os três, bem certinho. Da cachaça. Esse pau branco aqui assim é um tipo de mecanismo que a própria planta tem, que é um tipo de levedura que vai consumir o açúcar dela. Então é esse mesmo fermento que a gente vai utilizar da própria cana, vai ser moído esse fermento, vai ser prensado a cana, então esse fermento vai ser lavado da cana junto com o caldo e vai vir para fermentação, então, né? E aqui vamos fazer uma correção num tanque de decantação, que é um tanque similar a esse, que aí vamos pegar, lembra aquele açúcar que a gente mediu que estava com 23 grau Brix? A gente vai ter que pegar então e colocar água filtrada em carvão ativado, que a gente filtra em carvão ativado, porque nossa rede de água ela vem com cloro a água. E aí esse cloro ele é para matar micro-organismos que tem na água. Ia matar a levedura. Ia matar a levedura, exatamente. Então a gente vai lá botar essa água para diluir, para ficar uma concentração menor do açúcar, e a gente vai usar um outro aparelho que a gente chama de medidor de grau Brix.
Esse ele é mais preciso que aquele refratômetro que a gente viu lá em cima. Então a gente vai botar água até chegar em 15 graus Brix, vamos botar laranja azeda ou limão até chegar em 4,5 de pH no caldo de cana, porque é onde um pH onde a levedura se propicia, onde ela se difunde da melhor forma, né? E aí depois vai bombear do decantador para cá, livre de impurezas, o caldo de cana, para fazer então a fermentação. A fermentação ela não vai ocorrer ainda somente com essa levedura, então a gente tem que fazer o pé de Cuba mineiro, que foi uma das primeiras formas que descobriu-se a fermentação melhorada no Brasil. Então a gente adiciona laranja azeda, limão numa pasta, que vai ser formada por bolacha doce, farelo de milho e farelo de arroz. Então a gente vai fazer essa pasta com esses ingredientes, prender num saco de algodão, colocar no fundo do tanque de fermentação, aí 24 a 30 horas teremos 2 processos. Primeiro a levedura vai se alimentar desses farelos, vai ser como nutriente, e num segundo momento a gente vai pegar e observar a fermentação propriamente dita acontecer, que é a levedura comendo açúcar e transformando ele em álcool. Esse aparelho engraçado foram os árabes que trouxeram durante a invasão da Península Ibérica, Portugal e Espanha, né, para a Europa, esse aparelho para fazer destilados, né. Disse que eles pegaram essa cultura do destilador vinda da China, então, os chineses são responsáveis por várias invenções, né. E também depois a gente vai observar que foi durante essa mesma invasão eles trouxeram para a Europa a fabricação dos licores. Os licores, eles são então destilados de ervas ou raízes com alguma infusão alcoólica junto, né, que depois levavam mel na Idade Média ou alguma mistura de água com açúcar, né. Então isso quer ser um destilador de cobre, tem que ser cobre, na legislação brasileira, o destilador tem que ser de cobre, né, para o aroma. Porque aqui também vai influenciar o sabor da cachaça, porque o cobre vai dar o aroma e o sabor essenciais para a cachaça, né? Principalmente a parte que vai entrar em contato com o vapor tem que ser cobre, né? Botar um fogo direto, aqui assim a gente vai simplesmente separar o vapor do álcool e o da água, né? O álcool evapora a 80 graus e a água somente a 100. Então com esse calor vindo por baixo, o vapor do álcool vai, então o termômetro vai marcar 80 graus, o vapor do álcool vai se desprender do líquido que está aqui dentro, do mosto, vai subir pela coluna, aqui em cima a gente tem um deflegmador, que ele funciona como se fosse um pré-resfriamento do vapor, que vai então deixar o álcool que vai passar para a serpentina mais puro. E lá fora esse cano, essa longa, vai conectar na serpentina, que é um tubo em forma de mola por 7 metros, imerso em água fria, resfriando o vapor e virando líquido novamente. Aqui a gente vai ter então correndo líquido então ela vai ter um sabor da madeira, porém não vai ficar tão suave. E o envelhecimento vai ficar suave e com o sabor da madeira. Por quê? A madeira é porosa e conforme o tempo passa, os poros da madeira liberam álcool que está ali assim em concentração e vai reduzindo o teor alcoólico através do tempo. Então a cachaça envelhecida vai ser mais suave no seu paladar, né? Então até vai sentir ela picante na boca, né? Depende muito também do tipo de madeira que envelheceu. E na garganta vai ser muito suave, né? Bem macia, né? Tudo bem? A gente quer saber sobre a cachaça. Sei tudo sobre a cachaça. Qual a diferença entre cachaça e aguardente? Vai! A levedura química versus levedura natural. No último estágio, um é com cobre e o outro é com aço inox. Ah, então sabendo. Mais industrial. E agora a gente vai fazer a degustação. O Rafael foi buscar umas mandioquinhas e a gente vai fazer uma degustação de caipirinhas. Tá bonito, hein? Boa. Tu vai nos dar a receita de como é que faz uma boa caipirinha? Podemos. Bom, para caipirinha de limão a gente pode pegar um limão Tahiti, que está bem maduro. A gente corta ele em 4 gomos nesse sentido. A gente pode botar ele no fundo do copo. A gente cobre ele então mais ou menos para cada 2 gomos tu bota 1 colher de sopa de açúcar. Tá. Mas nesse caso que é limão um pouco maior, pode botar 2 colheres de sopa e meia em cima do açúcar, em cima do limão. Aí tu sova ele, tem que deixar com o gomo pra cima, daí tu sova somente o gomo, não pode pegar e empurrar com o pilão a casca, senão vai ficar mais astringente, né? Aí tu pode botar tranquilo. Aí tu bota uma dose de cachaça, 50 ml, pode ser cachaça branca, cachaça, qualquer tipo, se quer dar um toque a mais pra cachaça, pode botar uma cachaça madeirada, aí vai dar um sabor já mais diferenciado pra ela. Mas se não, pode usar cachaça prata, normal, a branca, aí bota 50 ml, bota gelo e mexe até chegar no ponto dela, até ficar mais líquido. Eu particularmente faço desse modo e ainda adiciono mais uns 50 ou 80 ml de água, porque eu gosto de tomar bastante caipira. Aí para ficar mais refrescante do que inebriante, aí eu coloco um pouco de água junto para dar esse toquezinho nela. Saúde, pessoal. Cheers.
Boa? Meu Deus. Refrescante. Incrível. Era isso que eu precisava. Aí depois, se perder de tempo, o álcool puxou os óleos essenciais da planta ou da fruta, deixou o sabor e a coloração, tiramos a fruta ou a erva, adicionamos então o xarope, que é água destilada fervida com açúcar daí, né? Isso daí já é no último estágio? Último estágio, sim. Pessoal, vamos para a degustação? Vamos. Da ordem, eu até talvez prefira provar a cachaça primeiro e finalizar com o doce. É, eu também acho. Acho Pode ir assim. Tranquilo. fecha mais. Entrada. Das ervas é legal. Das ervas. E o siroco também, que é com guaco, gengibre e Sim, menta. eu fiquei com essas duas, eu achei legal. Rosa, o Essa é que que é? guaco, gengibre e menta. Dá pra sentir bem o cheirinho. É. Eu adorei. Eu me sinto curado. Nossa, tomou tudo. Eu tinha botado muito. Isso é muito demais. Achei que era uma 12, Eu ué. botei demais. Tintim, eu deixo um pouquinho pra mim. Ai, essa foi minha favorita. Cachaça de butiá. A Gostei. clássica, né? Muito boa. Bem suave. Isso aí. Aprovada. Canela e mel esse. Eu gosto da bala de canela. Isso. Ah, então tá. Que ou usa, deve usar aguardente na base ou álcool de cereais, né? Vou até pesquisar isso pra Eu acho que é aguardente na base, É, pode se ser. não me engano. Esse é café. Passar por de café. Claro. Ah, muito bom. É. Muito bom. Cafezinho alcoólico. É muito bom também, mas o de chocolate, só chocolate, é melhor. É. Floresta Negra esse. Olá pessoal, sou o Rafael do Engenho Quatro Ventos. Convido vocês todos a virem fazer uma experiência única na nossa cachaçaria, degustando várias cachaças e licores imperdíveis, com uma boa harmonização com um aipim, um brigadeiro. Então, são todos convidados. É isso, galera. Terminamos aqui a nossa degustação. Esse local eles alugam para eventos e tal. E aqui embaixo é onde eles fazem mais alguns processos. Finalizamos o nosso dia hoje aqui no Engenho Quatro Ventos. E é claro que não podia deixar de faltar nossas comprinhas. Compramos cachaças e licores para poder levar um pouquinho do gostinho daqui para casa. Até logo. Boa tarde. Hoje estamos indo para o Arrebanhando. Eu tô morrendo de sono. Que isso, cara? A gente vai fazer uma atividade com cerâmica e argila e fazer coisinhas legais. Fica na cidade de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, Vale do Taquari. Chegamos! Na verdade é uma senhora que a gente diz que está entalada, né?